Começa agora o programa Sensibilidade. Apresentação: José Damião. Alô, 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 ao amigo ouvinte da Rede Boa Nova de Rádio, do YouTube Tatiana Benites, da TV Mundo Maior. Opa, onde você estiver nos acompanhando, gratidão, gratidão, gratidão. O nosso convidado do programa de hoje é Marcos Demário. E olha, o tema para gente aqui do programa Sensibilidade tem todo sentido. Ele está lançando um livro chamado Pedagogia da Sensibilidade. Oi? Pedagogia da Sensibilidade? E o Marcos Demário que vai conversar com a gente. Marcos Demário, gratidão, obrigado por estarmos juntos, Marcos Demário. A gratidão é minha, Damião. É um prazer estar com vocês, conversar com todos nossos ouvintes, internautas, sobre essa questão da pedagogia da sensibilidade e com um plus a mais, porque, na verdade, embora eu esteja falando aqui do Rio de Janeiro, eu sou de São Paulo, né? Então é um prazer imenso estar aí conversando com você. E já que você está falando do Rio de Janeiro, vamos mapear agora, primeiro, Marcos Demário por Marcos Demário. Conta um pouco de você para a gente, Marcos Demário. Bem, Damião, eu sempre digo que eu sou um espírita de berço, porque em São Paulo, capital, onde eu nasci, meus pais já eram espíritas, então eu fui introduzido no centro espírita e no espiritismo de uma forma assim bem leve, natural. Em São Paulo, eu morava no bairro do Tatuapé e frequentei a Associação Espírita Jacó. Conheci muito da história dessa instituição e, com o passar do tempo, eu também fui entrando nos quadros da USE, a União das Sociedades Espíritas do Estado de São Paulo, através do próprio trabalho da unificação. Mas, por motivos profissionais, meu pai foi transferido aqui para a cidade do Rio de Janeiro e, claro, né, a família acompanhou, e lá vim eu para a chamada Cidade Maravilhosa. Isso no final da década de 1970. Eu estava ali com os meus 22 para 23 anos de idade. Aqui no Rio de Janeiro, imediatamente nós começamos a conhecer o movimento espírita, nos integramos a uma instituição que é a Congregação Espírita João Evangelista, no bairro da Penha, que tem a famosa Igreja da Penha, e que, para quem não sabe, para chegar na Igreja da Penha, você sobe realmente 365 degraus. Mas calma, hoje tem o bondinho, dá para ir tranquilo até a igreja. Então, sempre estive estudando o espiritismo, integrado ao movimento espírita. Aqui no Rio de Janeiro, fiz parte dos quadros da antiga USEERJ, que é a União das Sociedades Espíritas do Estado do Rio de Janeiro. Eu falo antiga porque ela foi substituída pelo CERJ, que é o atual Conselho Espírita do Estado do Rio de Janeiro, que é a entidade unificadora do movimento espírita no Estado. E eu exerci a função de assessor de comunicação social espírita e também fiz parte do Departamento de Educação, além de ter feito parte também do Departamento de Mocidades, no início da Comerge, a Confraternização das Mocidades Espíritas do Estado do Rio de Janeiro. Cursei pedagogia e, a partir daí, eu comecei também a atuar no meio educacional, até que, em 1999, fui um dos fundadores do Instituto Brasileiro de Educação Moral, que carinhosamente sempre foi chamado de IBEM, e depois, na sequência, com o passar do tempo, de IBEM Educa. Nesse instituto, eu desenvolvi a pedagogia da sensibilidade, a escola do sentimento, e também o projeto Educação Moral. E aí foram centenas de palestras, cursos, seminários, inclusive online. E desdobrando isso também para o espiritismo na área da evangelização espírita. Então, um trabalho intenso
que eu desenvolvo já há muito tempo, pode considerar aí, basicamente, desde a década de 1980, e no movimento espírita também como palestrante, desenvolvendo seminários e cursos sobre os mais diversos temas, embora mais ligado sempre à área da educação espírita. E aí começaram a surgir os livros. E eu vou contar aqui uma história muito interessante, porque eu tenho uma gratidão imensa ao querido Gerson Simões Monteiro, hoje já retornado à pátria espiritual. Gerson era presidente da UZERJ, fomos muito amigos, e eu comecei a escrever. Mas eu tinha, assim, uma dúvida se o que eu estava escrevendo realmente era bom. Então, um dia eu conversei com o nosso Gerson Monteiro e disse, olha, eu quero lhe entregar alguns artigos que eu escrevi para que você pudesse analisar. Ele disse que tudo bem, pode me dar, mas olha, tem uma coisa, Marcos, se eu não gostar, eu vou falar. Então, mas é isso mesmo que eu quero, tá? Eu preciso da sua opinião. Então, tá bom. E entreguei para ele um envelope com alguns artigos ainda datilografados, porque o computador pessoal ainda não estava em voga, e ele levou. As semanas passaram e eu interagia praticamente toda semana com ele, através das atividades da UZERJ, e ele não me falou nada. Até que um dia eu tomei de coragem e perguntei a ele, Gerson, aqueles textos que eu entreguei a você, você não me disse nada. Ele falou, sabe por que eu estou calado? Sabe por que eu não falei nada? Porque eu disse a você que se eu não gostasse, eu ia falar. Ora, como eu não falei nada, é porque eu gostei, você não acha? É o seguinte, gostei, passei os textos para o Deolindo Amorim, e o Deolindo Amorim já me informou que passou os textos para a redação do jornal Mundo Espírita, tá? Que até hoje pertence à Federação Espírita do Paraná. Continue a escrever. Bom, eu continuei, e hoje eu tenho quase 40 livros publicados, fora a minha atuação na imprensa espírita, nas mídias espíritas, e também todo um período de praticamente 15 anos em que eu estive como colaborador voluntário da Rádio Rio de Janeiro, a emissora da Fraternidade, onde me tornei, inclusive, diretor cultural, tomando conta ali, orientando a programação espírita da emissora. Hoje eu já não estou mais junto à Rádio Rio de Janeiro, mas realmente foi um trabalho imenso. Atualmente, eu coordeno o Grupo Espírita Seara de Luz, que é um grupo de estudo do espiritismo online, pela internet. Também tenho o canal Orientação Espírita no YouTube, o blog Análise e Crítica, e gravo vídeos sobre educação espírita, o curso Educação do Espírito, tudo isso disponível no canal Orientação Espírita. E, mais recentemente, assumi o encargo de ser o editor-chefe da revista Educação Espírita. Então, esse é o trabalho, esse é o Marcos Demário. Estamos aqui realizando alguma coisa a benefício da educação e também da divulgação do Espiritismo, e agradeço muito a todos os amigos, familiares, aos bons espíritos que vêm me dando toda essa oportunidade de aprendizado e de trabalho. Então, Damião, esse é o Marcos Demário, até onde eu posso falar de mim mesmo. Olha que bacana, né, gente? Ter a oportunidade de estar aqui com o Marcos Demário, 40 livros, olha que lindo esse trabalho que ele vai desenvolvendo. E a gente vai puxar, então, para o Pedagogia da Sensibilidade. E aqui o que eu tenho é: conheça uma proposta pedagógica que, ao mesmo tempo, desenvolve o cognitivo com a aquisição de conhecimento e desenvolve o emocional com a sensibilização dos sentimentos. É a Pedagogia da Sensibilidade, elaborada pelo educador Marcos Demário, onde ele vai encantar com a nova pedagogia de ação, o trabalho em valores humanos, as técnicas da sensibilização e a aplicação do amor e muito mais. Então, olha, essa é a parte que me cabe aqui para falar, mas eu abro esse espaço para você falar
da pedagogia da sensibilidade. Marcos Demário. Muito bem, Damião. E o livro está aqui, ó, pronto. Para quem não conhece, esta é a obra Pedagogia da Sensibilidade. Depois eu vou dar os caminhos para a aquisição, então, do livro. Esta obra, essa aqui é uma nova edição, mas a obra surgiu, na verdade, na década de 1990, quando eu estava debruçado a estudar Pestalozzi. Johann Heinrich Pestalozzi, esse grande educador, que eu chamo de educador da humanidade, que viveu entre os séculos XVIII e XIX, e onde ele fundou, em 1805, o Instituto de Yverdon, na cidade de mesmo nome, na Suíça, onde o nosso Denis Rivaio, que vai ser o futuro Allan Kardec, estudou. Ele foi para lá com 10 anos de idade, em 1814, e ali ele viveu nesse Instituto de Yverdon durante uns 8 a 9 anos, fazendo a sua formação. E Pestalozzi sempre trabalhou o amor como essência, como base da educação. Foi um verdadeiro revolucionário em termos pedagógicos e da prática educacional. Então, fazendo o estudo sobre Pestalozzi, eu vi que ele foi um grande defensor da educação moral, que ele entendia que não bastava a criança se desenvolver na língua, no nosso caso aqui no Brasil, a língua portuguesa, na matemática e todos os demais conhecimentos. Ele nunca deixou de trabalhá-los, mas, ao mesmo tempo, ele vislumbrou a necessidade da formação do caráter da criança e que a escola deveria ser como se fosse um núcleo familiar. E do núcleo familiar, o amor é essencial. Portanto, na escola também, e é a base da educação. Aí, então, olhei para o nosso sistema de ensino no Brasil e no mundo. E a verdade é que nós, no sistema de ensino, ou seja, nas escolas, priorizamos a chamada educação cognitiva, intelectual, de aquisição de conhecimentos, de saberes e de formação técnica para se ter uma profissão. E nem sempre os valores humanos, o desenvolvimento das virtudes, nem sempre o desenvolvimento emocional do educando é levado em consideração, obtém uma determinada prioridade. Então, há décadas, há várias gerações, nós temos visto adentrar a sociedade indivíduos egoístas, orgulhosos, indiferentes, insensíveis para com os outros, nem sempre pensando no bem-estar da coletividade, o que equivale dizer ao bem-estar da sociedade em que nós vivemos e estamos inseridos. Aí, então, comecei a elaborar uma nova pedagogia que dê por nome Pedagogia da Sensibilidade. Bem, é preciso lembrar aqui que a pedagogia é a ciência da educação, ou seja, a pedagogia é que estuda a educação e a sua prática, a sua finalidade. Então, nós temos aqui uma ciência da sensibilidade, uma ciência do sentimento, levando isso para a educação. E foi surgindo, então, a pedagogia da sensibilidade. Eu recordo aqui, certa vez, isso na final da década de 90, início da década de 2000, quando eu tive a ocasião de estar com o professor Ney Lobo. Ney Lobo, para quem não sabe, foi um grande educador, filósofo, é dele a autoria do livro Filosofia Espírita da Educação, em 5 volumes, que foi publicado pela Federação Espírita Brasileira. Ele era de Curitiba, lá no Paraná, e nós tivemos um evento espírita lá em Curitiba, e eu representei o movimento espírita do estado do Rio de Janeiro nesse evento, e aí tive a ocasião
de me reunir com ele no hotel em que estava hospedado, e lá na Federação Espírita do Paraná, onde trocamos inúmeras conversas, ideias, e apresentei a ele o rascunho datilografado da Escola do Sentimento e da Pedagogia da Sensibilidade, que eram os 2 projetos que eu estava desenvolvendo. E quando ele leu, ele usou a expressão: Marcos, você achou o caminho. É por aqui. E aí, na sequência, veio, de fato, o lançamento da Pedagogia da Sensibilidade. A proposta é unir e equilibrar na escola, em conjunto com a família, tanto o desenvolvimento cognitivo ou intelectual, quanto o desenvolvimento emocional ou do sentimento. E a primeira coisa que eu faço aqui na obra é discutir com o leitor, com o educador, o que é sensibilidade, que nem todo mundo sabe. E eu começo pegando os próprios dicionários, onde vamos encontrar 2 definições muito importantes para utilizarmos na educação. Então, a primeira definição diz que sensibilidade é faculdade de sentir, é sentimento, é a faculdade de experimentar sentimentos de humanidade, de ternura e de simpatia. E é muito importante nós compreendermos essa definição, faculdade de sentir. Mas sentir o quê? Sentir humanidade, o sentimento de humanidade pelo outro, porque nós somos seres de relação, vivemos em sociedade, vivemos com os outros, compartilhamos com os outros, somos dependentes uns dos outros. E quando trabalhamos, então, essa sensibilidade, esse sentimento de sentir, equivale a dizer aqui, desenvolver a empatia, que é saber sentir e se colocar no lugar do outro, nós deixamos de ser indivíduos egoístas, porque a preocupação estará justamente em desenvolver o melhor relacionamento com o outro, do qual nós somos dependentes. Nós podemos aqui imaginar, só para dar um exemplo, que os nossos amigos e amigas que trabalham nos serviços de limpeza urbana, nós podemos imaginar eles cruzarem os braços e passarem alguns dias sem fazer a limpeza urbana. O que vai acontecer na nossa vida será o caos, não é mesmo? Nós podemos imaginar lixo e mais lixo acumulado pelas ruas, porque eles pararam. Eles não estão mais realizando o serviço de limpeza urbana. O que vai acontecer conosco? Então, somos dependentes deles. Embora muitas vezes eles sejam invisíveis para nós, porque passamos por eles, né, e nem prestamos atenção. Ou quando eles fazem o serviço de limpeza urbana noturno, nós já estamos recolhidos aos nossos lares e nós nem estamos vendo esse trabalho que é essencial, da máxima importância. Estamos aqui fazendo o programa via online, através da internet. E muitos de nós nem nos damos conta de quantas centenas, milhares de técnicos estão trabalhando agora para manter a internet no ar, para que possamos fazer gravação, publicação, divulgação. São invisíveis para nós, mas somos totalmente dependentes deles. Se eles não trabalharem, nós não conseguiremos ter a internet no ar com todas as suas maravilhosas ferramentas. Então, é preciso desenvolver a empatia, essa faculdade de sentir, o sentimento. Essa é a primeira definição de sensibilidade. Mas temos uma segunda, também muito importante, que encontramos nos dicionários, quando vemos que sensibilidade é compaixão, emoção, sentimento, afetividade. Para entendermos a importância de trabalharmos compaixão, afetividade, vou recordar aqui um episódio
acontecido quando eu estava desenvolvendo uma oficina de vivências com adolescentes. Foi dado um intervalo para um lanche e um adolescente veio conversar comigo e disse assim: professor, é fácil resolvermos o problema da criminalidade aqui na cidade do Rio de Janeiro. Quando ele fez essa colocação, eu estimulei que ele, então, falasse. Bem, já que é fácil, que você tem a solução, então, por favor, me apresente essa solução. É simples, professor. Olha só, o criminoso, traficante, miliciano, etc., ele só faz o mal para nós, não é mesmo? Então, nós temos que eliminar todos eles. Eu olhei para o nosso adolescente e perguntei: como? Como fazer isso? Ué, é só matar todos eles. Porque aí só vão sobrar aqui no Rio de Janeiro só as pessoas de bem. Não? Porque as pessoas do mal nós vamos eliminar. Então eu comecei a conversar com ele. Bom, então vamos lá. Deixa eu ver se eu entendi essa sua solução. Nós, então, temos que eliminar, ou seja, matar todos aqueles que são do mal, para sobrar aqui na cidade, na sociedade, apenas os que são do bem. É isso? É isso, professor. Tá bom. Você é um adolescente, certo? Você está aí na faixa dos seus 14, 15 anos, não é? Mas você vai crescer. Você vai ser um adulto como eu agora sou um adulto. Provavelmente você vai casar, você vai ter filhos. Então, eu estou entendendo aqui que, se por acaso, apesar dos seus bons esforços na educação, mas se por acaso um filho seu se desviar, tomar o mau caminho, virar aí um criminoso, não tem problema. Basta eu pegar uma arma e ir lá e eliminá-lo, certo? Para ficar só os do bem. É isso. Aí ele arregalou os olhos, olhou para mim e disse assim: não, professor, aí não pode. Mas não pode por quê? Seu filho não virou um bandido, um criminoso? Você acabou de me dizer que nós temos que eliminar os criminosos, os bandidos. Mas nesse caso não pode porque ele é meu filho. Ué, mas qual é o problema? Que ele é seu filho. Todo bandido, todo criminoso é um ser humano. Toda pessoa do mal é um ser humano. E como ser humano, um dia ele nasceu. E para nascer significa que ele tem uma mãe, ele tem um pai. Bom, independente aqui, nós estamos discutindo isso, o que o pai e a mãe fizeram com ele. Mas que ele tem pai e tem mãe, isso ele tem. Ele é filho de alguém. Mas você disse que ele tem que ser eliminado. Ora, então não importa de quem ele seja filho, vai ter que ser eliminado. Você está entendendo? Que essa é a filosofia que você acabou de me apresentar. Aí ele parou, pensou um pouco. Mas aí, não sei, o senhor está me dando um nó na cabeça, agora já não sei mais o que pensar. Bom, então eu vou te dar uma luz, um norte. Porque se você sair matando quem é do mal, você não está se tornando um criminoso também? Você está se tornando um assassino. Não interessa que quem você está matando é do mal. Você vai se equivaler a ele, porque ele também mata os outros. Mas aí, professor, o que nós vamos fazer, então? Olha só. Pense o seguinte: solução é a educação. Mas uma educação um pouco diferente. Uma educação que vai trabalhar valores humanos, que vai trabalhar sentimento. Ou seja, uma educação para levar as pessoas, as crianças e os jovens de hoje, a entenderem o bem, a serem pessoas de bem. Mas essa educação, professor, vai levar muito tempo. Sim, mas se começar agora, né? Daqui a alguns anos, mais uma geração, mais duas, enfim, ela surtirá efeito. Pensa nisso. Pensa nisso. Ele parou, não quis falar mais nada. Ou seja, estou contando esse caso porque, como educadores, nós precisamos fazer esses jovens pensarem e se sensibilizarem para a vida social e entenderem que a educação deve formar homens e mulheres de bem. E essa é a educação moral, que é a grande tese do Espiritismo. Mas o livro
Pedagogia da Sensibilidade, ele não é um livro espírita. Ninguém vai encontrar aqui a doutrina espírita nesta obra. Mas tem por base a filosofia espiritualista que o espiritismo abraça, porque levamos em consideração a nossa realidade enquanto almas que somos, que transcendemos este corpo físico. Quando abordo a pedagogia da sensibilidade nas escolas, junto aos professores, eu tenho que respeitar a crença desses professores, porque eu tenho pela frente professores que são católicos, evangélicos, islâmicos, e tenho também professores que são materialistas. Então, eu não posso fazer a abordagem à luz do espiritismo. Mas depois que a obra foi lançada com essa proposta pedagógica de colocar o amor ali na base da educação, de trabalhar o desenvolvimento emocional, afetivo do sentimento, eu comecei a receber solicitações do movimento espírita, principalmente dos evangelizadores espíritas. E aí passei, então, a abordar a pedagogia da sensibilidade à luz do espiritismo, na educação do espírito imortal e reencarnado que todos nós somos. Então, foi feita uma adaptação dessa pedagogia da sensibilidade para o movimento espírita. E aí palestras, cursos, seminários acabaram sendo desenvolvidos. O livro, ele possui duas partes. Na primeira parte, que eu chamo de A Teoria, eu apresento o conceito de sensibilidade, a definição de sentimento, como realizar a educação do sentimento, desenvolvo um método de ação, ou seja, uma metodologia para isso, faço a demonstração sobre os valores humanos e o seu desenvolvimento e estabeleço, então, diretrizes pedagógicas para o desenvolvimento da educação moral. Na segunda parte, que chamo de a prática, eu faço dicas para os educadores. Então, trago técnicas de ensino, atividades para o desenvolvimento dos sentimentos, exercícios de vida, técnicas de sensibilização dos sentimentos, vivências de solidariedade, práticas de bondade, jogos cooperativos, jogos para estimulação das relações interpessoais. No total, no livro Pedagogia da Sensibilidade, tem aproximadamente 150 atividades, exercícios e jogos para desenvolver os sentimentos, para entendermos o amor na base da educação. Portanto, é uma obra que não é simplesmente teórica, ela é também prática. E, ao longo de muitos anos de atividade, então, considerando aí desde a década de 1990, nós temos aí 40 anos já, praticamente, de atividades, e a pedagogia da sensibilidade sempre foi muito bem recebida, tanto pelos professores e as escolas, pelos pedagogos, quanto também pelos evangelizadores, dirigentes dentro dos centros espíritas. Temos colhido frutos muito bons, mas também muitas dificuldades, principalmente no meio escolar, porque nem todos estão preparados para receber uma nova proposta pedagógica que é dinâmica, criativa, participativa, envolvendo a todos, professores, alunos, pais e a comunidade. Mas temos recebido alguns relatos em que nós temos visto que professores têm utilizado muitas coisas da pedagogia da sensibilidade. Eu tive uma ocasião, certa vez, de apresentar a pedagogia da sensibilidade num evento educacional em Minas Gerais, com muitos educadores presentes, inclusive, na época, a coordenadora
do curso de pedagogia da Universidade Federal de Uberlândia, e ela teceu realmente vários elogios à proposta. Inclusive, tive a oportunidade de apresentar a proposta também na Universidade do Estado de Minas Gerais, que também foi muito bem recebida, porque é isso que nós estamos precisando. Lembrando aqui o grande educador espírita, Pedro de Camargo, o nosso Vinícius, o que está faltando para a grande maioria é sentimento. É Jesus nos nossos corações. Então, é urgente fazermos esse trabalho de desenvolver os sentimentos, porque nós estamos reencarnados para o aprendizado do amai-vos uns aos outros. Embora eu não cite diretamente Jesus na obra, porque, novamente recordando, o livro Pedagogia da Sensibilidade não é um livro espírita, é um livro espiritualista, mas a base dos ensinos de Jesus, eles estão aqui no livro. A filosofia espírita está nas entrelinhas aqui da obra. E o amor é a base da educação, é a essência da educação. Então, não tem como nós não trabalharmos isso. Não adianta ficarmos falando do amor se não o trabalhamos. Vou recordar aqui o Dr. Pat Adams, famoso médico norte-americano, criador dos Doutores da Alegria. E ele viajou pelo mundo fazendo palestras, apresentando essa sua proposta de humanização. E certa vez, numa entrevista, ele disse assim: olha, sempre que eu estou em contato com educadores, com pedagogos, com professores, praticamente é unânime eles me falarem que o amor é a base da educação. Entretanto, eu nunca encontrei uma escola, mundo afora, que trabalhe o amor, que tenha o amor no seu currículo, que desenvolva atividades práticas para trabalhar o amor com as crianças e com os jovens. Então, nós temos o amor no discurso, na teoria, mas, na prática, ele não está sendo trabalhado. E, então, a pedagogia da sensibilidade veio justamente para trabalhar o desenvolvimento do amor, da compaixão, da faculdade de sentir o outro, de saber se colocar no lugar do outro e direcionar a intelectualidade, o saber, o conhecimento para esse campo. Porque quando nós não somos sensíveis, quando nós não trabalhamos o sentimento, nós podemos direcionar o conhecimento até mesmo para fazer o mal ao próximo. E, aliás, nem precisamos dar exemplos, porque nós estamos vivendo isso já há muito tempo. Pessoas intelectualmente muito capazes, mas emocionalmente são pessoas frias, insensíveis, indiferentes para com o sofrimento alheio. E nós precisamos mudar esse quadro. Essa é a proposta da pedagogia da sensibilidade, que eu convido todos, então, a conhecer. Atualmente, o livro Pedagogia da Sensibilidade, ele está sendo publicado pelo Clube de Autores. Mas você encontra o livro na Amazon e outras livrarias. O caminho mais fácil, para quem quiser adquirir a obra, é a internet, entrando no site clubedeautores.com.br ou na Amazon, que é tão conhecida também, e outras livrarias digitais online. E eu deixo aqui o convite aos pais, aos avós, aos professores, aos pedagogos, aos evangelizadores espíritas que conheçam esta nossa proposta da pedagogia da sensibilidade, para que possamos inaugurar uma nova era na humanidade através da educação, que nós espíritas chamamos de educação do espírito, ou como defendia Allan Kardec e os espíritos superiores,
a educação moral, que já é estudada lá em O Livro dos Espíritos. Então, essa é a pedagogia da sensibilidade. Eu vou retornar a palavra a você, Damião, porque você está aí me ouvindo e eu acho que você quer fazer alguma pergunta ou acha que eu devo abordar mais alguma coisa. Então, é com você. Vamos lá, né? Vamos conversar, sim. Porque você comentou, né? E é perfeito essa parte, quando você fala dessa pedagogia da sensibilidade, de falar do amor, de se exercitar o amor em prática. E aí, a historinha que você comentou ali do menino, eu tenho a solução. Como é prático quando as pessoas, eu tenho a solução, né? Acabar com tudo, mas desde que não mexa comigo, não pode mexer comigo, que é minha família. E aí você também comentou uma parte que eu queria que você ampliasse um pouco, desse trabalhar a família. Porque a hora que a gente está falando do amor, e aí a gente fala, e você falou, poxa, a gente tem que trabalhar, colocar em prática esse amor. Aí a gente cai, e é dentro da doutrina, a gente vê muito isso, esse grande desafio que é o conviver em família. E aí, a hora que você fala dessa pedagogia da sensibilidade em família, quer dizer, ou seja, não apenas o aluno, mas trazendo toda a família, como exercitar isso, trazer a família, exercitar o amor, Marcos Demário? A proposta, Damião, na pedagogia da sensibilidade, é que a escola abra as portas para a família, que a escola interaja com a família, permita que a família se insira na sua proposta pedagógica, para sensibilizar os pais, os avós, os tios, enfim, os responsáveis pelas crianças, para que eles, no lar, possam também trabalhar esta pedagogia. Equivoca-se quem acha que a educação é uma coisa lá da escola. Não. A primeira escola é o lar, é a família. Não é por acaso, não é à toa que, ao renascermos, nós renascemos num ambiente familiar, que vamos ter um pai e uma mãe. Sim, nós compreendemos que muitos ambientes domésticos, familiares, muitas vezes são desestruturados, em desequilíbrio moral, mas não importa, é família. A família, segundo os sociólogos, os antropólogos, os pedagogos, é a base, é a essência da sociedade humana. Nós somos formados, essencialmente, pela família. Então, não podemos transferir a educação lá para a escola. Bom, está na idade de ir para a escola e você meio que transfere as responsabilidades e tudo lá para a escola. Mas a professora, por mais amor que ela tenha, né, por mais amar a educação, ela lida com 30, 40 alunos por turma dentro da escola. Ela não tem condições de substituir a mãe ou o pai. Então, tem que ser um trabalho conjunto. Vamos chamar, então, os pais e responsáveis para a escola, para grupos de pais, para conversarmos sobre educação, os dilemas da educação, as questões de amar, mas também dar limites. Então, seriam encontros muito enriquecedores, que o Centro Espírita também tem que fazer. Hoje, nós entendemos que a evangelização não pode mais ser apenas evangelização espírita infanto-juvenil. Tem que ser evangelização da família, para que a família também seja esse núcleo da educação moral, para trabalhar também o desenvolvimento dos sentimentos. E nós temos caminhos para isso, não apenas teóricos, mas também práticos, que os espíritos nos apresentam, que os educadores espíritas desenvolvem, e nós desenvolvemos também através da pedagogia da sensibilidade. Nós temos que olhar para a criança e ver na criança um espírito reencarnado, mas que está passando pelo período da infância, onde esse espírito é totalmente dependente, não apenas dos cuidados que temos que ter, cuidados de saúde, etc., mas é dependente das orientações, dos exemplos, enfim,
da educação que estamos promovendo. Eu recordo aqui o item 9 do capítulo 14 do Evangelho segundo o Espiritismo, quando Santo Agostinho fala da ingratidão dos filhos e da educação, e ele faz uma pergunta que deve repercutir intimamente para todos nós, quando ele nos lembra que depois que desencarnarmos e retornarmos ao mundo espiritual, Deus perguntará para nós: o que você fez do filho que eu lhe confiei? Porque os nossos filhos não são exatamente nossos filhos, são espíritos criados por Deus e destinados à perfeição. Então, ao olharmos para a educação, através da pedagogia da sensibilidade e do próprio espiritismo, nós temos que entender que é preciso unir esforços entre família e escola, entre pais e professores, se queremos realmente realizar uma educação integral, né? Ou seja, né, com essas questões da inteligência e da moral, e que a convivência, tanto na família quanto na escola, tem que ter por base o amor, porque se nós não aprendemos a nos amar, continuaremos a ter muitos problemas na vivência social. Olha aí, conversamos com o educador Marcos Demário, mas eu ainda tenho espaço aqui, Marcos Demário, para sua mensagem, aquele que nos acompanhou aqui na Rádio Boa Nova, na TV Mundo Maior, no YouTube Tatiana Benites, a sua mensagem. E hoje, Marcos Demário falou da pedagogia da sensibilidade. A sua mensagem, Marcos Demário. Primeiramente, agradecer a você, Damião, pelo convite, a todos da Rádio Boa Nova, da TV Mundo Maior, por esta oportunidade. Quero agradecer também aos meus familiares, meus amigos, e aos espíritos que vêm trabalhando aqui com este instrumento muito imperfeito, e lembrar a todos que a educação é a base, é a essência. Ela sozinha pode não ter o poder de transformar as pessoas e a sociedade, mas essa transformação passa pela educação. E lembremos que a tese do Espiritismo é a educação moral de todos nós, os espíritos imortais e reencarnados, porque a finalidade maior do Espiritismo é a transformação moral da humanidade. Lembrando, então, que essa educação ela deve ser uma prioridade do lar, da família, e também adentrar a escola. Daí a nossa proposta pela pedagogia da sensibilidade, que até, relembrando aqui o Ney Lobo, poderia ser chamada de pedagogia do amor, porque é justamente esse sentimento, que é o maior dos sentimentos, que está fazendo muita falta em todos nós e aqui na nossa humanidade. Obrigado por esta oportunidade e acreditemos que, através da educação, é que iremos transformar este mundo e esta nossa humanidade para bem melhor, olhando o nosso futuro. Olha aí, conversamos e ouvimos aqui Marcos Demário falando da pedagogia da sensibilidade. Mais uma vez, gratidão, 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 Marcos Demário, e gratidão a você que nos acompanhou em mais um programa Sensibilidade. Encontro marcado, estaremos juntos na próxima semana com um novo convidado. Vem com a gente. Um grande abraço. Mais uma vez, Marcos Demário, muito, muito obrigado e gratidão, gratidão, gratidão. Você ouviu o programa Sensibilidade.